Compulsão sexual. Você sabe o que é compulsão sexual? Você é compulsivo? Você tem compulsão sexual? Sim ou não? Você sabe quais são os principais sinais da compulsão sexual? Você quer aprender quais são esses sinais? Se você quiser aprender, eu convido você a assistir esse vídeo até o final, que eu vou falar sinal por sinal para você e explicar um pouco o que é a compulsão sexual. E se por acaso você é novo aqui no canal, eu convido você a vir aqui se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, porque toda semana tem muito conteúdo novo de psicologia aqui para vocês. Mas afinal, o que é a compulsão sexual? Sexo é bom e muita gente gosta, não é bom? Você que está me assistindo, provavelmente você gosta de sexo. E as pessoas fazem sexo, as pessoas só não falam muito sobre sexo porque acham impuro falar sobre sexo. Mas o sexo é bom e muitas pessoas procuram. O problema é quando uma pessoa só pensa em sexo. Quando a pessoa fica o dia todo pensando em sexo, quando a pessoa tá no trabalho, ela fica pensando em sexo, ou quando ela fica muito estressada, quando ela não consegue sexo. E não é quando a pessoa vai lá e faz sexo uma vez, quando ela transa uma vez, é a pessoa que quer transar toda hora, todo momento ela quer estar transando. Ela tá compulsivo atrás de sexo. Daí que vem o nome compulsão sexual. E muitas vezes pessoas, assim, por gostar demais do sexo, assim, ser viciadas em sexo, elas prejudicam o próprio relacionamento delas, elas prejudicam o emprego dela, entre outras coisas. Mas afinal, quais são os principais sinais para ver se você ou algum familiar teu, ou teu companheiro ou tua companheira tem compulsão sexual? O primeiro sinal da compulsão sexual é a intensidade e a tolerância. O sexo na compulsão sexual traz o mesmo comportamento que um dependente químico, mesma coisa que a droga. Vou dar um exemplo para vocês. A droga e o sexo, os dois trazem sensações e prazer. Porém, pense, um dependente químico, quando começa a usar droga, se a pessoa vai lá fuma uma pedrinha de crack ou se ela fuma um baseado, ela tem uma sensação e ela já fica doidona com aquela sensação. Porém, com o passar do tempo, essa pessoa vai precisar de muito mais quantidade de 2, 3 baseado para ter a mesma sensação que ela teve da primeira vez. Ou seja, ela tem que usar muito mais droga para ela ter a mesma sensação que ela tinha antes. Ela vai ficando cada vez mais dependente, cada vez ela precisa de mais para ter essa sensação. Na compulsão sexual acontece a mesma coisa. Quanto mais a pessoa transa, mais ela precisa transar para ela satisfazer, para ela ter o prazer que ela tinha no começo. Ela precisa ter mais relações e muitas vezes com mais gente, ou até mesmo aumentar a quantidade de sexo. O segundo sinal que você percebe se a pessoa tem compulsão sexual é a abstinência. Se a pessoa fica sem sexo por um período pequeno de tempo, ou se ela simplesmente diminui a intensidade de sexo que ela tinha e ela começa a ficar muito estressada, se ela começa a ficar mal-humorada, se ela começa a ficar agressiva, ou ela começa a ficar mal psicologicamente, isso é um sinal de abstinência, como na droga, como eu falei pra vocês, né? Se a pessoa fica muito mal, isso é um sinal de compulsão sexual também. O terceiro sinal da compulsão sexual é o tempo que a pessoa usa para coisas relacionadas a sexo. Quanto tempo a pessoa passa se masturbando, se ela se masturba várias vezes, quanto tempo a pessoa passa assistindo pornografia, ou seja lá o que for, quanto tempo ela fica em torno de sexo. Se ela fica boa parte do dia investindo a energia dela em alguma coisa relacionada a sexo, como eu já dei exemplo aqui, isso é um indicativo muito grande da compulsão sexual, principalmente quantas vezes ela está se masturbando. É bem importante cuidar com isso. A quarta dica que eu vou dar para vocês é o descontrole. Essa dica é muito importante da compulsão sexual você perceber. Geralmente quando a pessoa percebe que ela está viciada em sexo, que ela fica a todo momento procurando coisas relacionadas a sexo e fazendo coisas relacionadas a sexo, ela tenta se controlar, fala, não, hoje eu não vou fazer. E ela vai lá, ela não consegue ficar um dia sem se masturbar, ela não consegue ver um dia sem ver pornografia. Quando a pessoa não tem o controle de falar, vou parar, isso é um sinal muito grande mesmo, que ela tá com compulsão sexual. E junto com o descontrole vem outro sinal, o sofrimento. Geralmente quando a pessoa não consegue controlar a compulsão sexual, não consegue controlar os impulsos sexuais, vem o sofrimento. A pessoa sofre muito, muitas pessoas ficam sofrendo por não conseguir parar mesmo. E nesse sofrimento que a pessoa tá, muitas vezes ela fica se subjugando e isso mexe diretamente com a autoestima dela. Porque muitas vezes ela sabe que ela não consegue parar, ela tenta parar, ela não consegue e ela fica mal por isso, fica se julgando, fica mal porque a dependência, a compulsão sexual é mais forte que ela e muitas vezes isso mexe diretamente com a autoestima da pessoa. Outra característica muito grande na compulsão sexual é o isolamento. Tem muitas pessoas, como eu já falei, que deixam de
cumprir as atividades sociais, muitas vezes de ir com a família, fazer alguma coisa, e profissionais porque fica fazendo coisas relacionadas a sexo. Muitas vezes deixa atrás no trabalho, deixa de ir trabalhar porque fica vendo coisas relacionadas a sexo, ou muitas vezes deixa de sair. Esse é um sinal muito grande. Se você perceber que você está deixando de fazer as coisas do teu dia a dia para ficar procurando coisas de sexo, cuide, porque isso é um sinal de compulsão sexual. Outro sinal muito grande da compulsão sexual é que muitas pessoas que têm compulsão sexual passaram por um trauma relacionado a sexo. Muitas vezes na iniciação sexual, muitos deles passaram por estupro. Não quer dizer também que todo mundo que sofreu abuso, foi violentado sexualmente, vai ter compulsão sexual. Não. Cada caso é um caso. Porém, algumas pessoas que têm compulsão sexual também têm um trauma de infância. Esses são os sinais que eu falei pra vocês, alguns sinais claros da compulsão sexual. E aí vem uma coisa bem importante que eu gostaria de dizer pra vocês, a importância do tratamento. A compulsão sexual tem que ter acompanhamento psicoterapêutico, psicológico. Seja de um trauma que passou da infância, ou seja do comportamento, muito importante que faça acompanhamento psicológico, que fale pro psicólogo o que está acontecendo, que admita que precisa melhorar, se jogue na terapia, porque isso pode ajudar muito. E aqui eu quero fazer um adendo para você. É bem importante ver se a pessoa que está com esses sinais não é um adolescente na puberdade. Por quê? Porque na puberdade, quando está conhecendo o corpo e conhecendo as sensações, os prazeres, digamos assim, geralmente o índice de masturbação dos adolescentes aumenta. Então não quer dizer que eles estão, todo adolescente tem compulsão sexual. Não. Às vezes alguns adolescentes estão se descobrindo mesmo. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, alguma história, alguma coisa que você quiser comentar, comenta pra mim aqui embaixo. Se quiser compartilhar ou alguma dúvida, só colocar aqui embaixo, tá? Que eu vou ler o seu comentário. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E dá um like também, ajuda esse vídeo a crescer e ser divulgado. Se por acaso você não conhece meu Instagram, não me segue no Instagram, você está perdendo tempo também, tem muito conteúdo legal de psicologia. Me segue lá no Instagram, Leonardo F. Teixeira, que me manda um direct que eu mesmo vou responder você. Um grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.